Então vamos lá, falar sobre os TCs para serviço de proteção. Aqui a gente já vai mais direto ao ponto, que a gente já deu uma introdução boa sobre o que seriam os TCs, mas os TCs para serviço de proteção, basicamente eles vão existir, né, quando eu precisar conectar equipamentos a eles, que são os relés secundários, ou relés de ação indireta, que normalmente eles são relés utilizados para proteção do meu circuito. Então, eu utilizo o TC para que eu consiga baratear o meu serviço relacionado aos relés, não precisando fazer com que eles suportem uma corrente como é a da linha ou do primário do TC, né? Quanto à classificação, eles podem ser a classe A ou classe B, né? Isso está relacionado à reatância do secundário dele, se ela é desprezível ou não, né? Ou seja, um valor muito baixo para que a gente consiga desprezar ele no todo ali, né? Então, os da classe A, eles têm uma reatância desprezível e normalmente são aqueles TCs de bucha ou janela, né? Que eu não tenho um primário de fato ali, então eu posso acabar desprezando a reatância dele, porque eu vou precisar de menos fio, digamos assim, na minha bobina do secundário, tá? Na classe B, a reatância do secundário não pode ser desprezada, que são os demais tipos ali que a gente tem, tá? Daí eu já vou falar sobre as características dele, sobre as especificidades, né? Então, o primeiro é o fator de sobrecorrente, que ele é o fator que expressa a relação entre a máxima corrente com a qual o TC mantém a sua classe de exatidão, que a gente já falou o que é, e a sua corrente nominal. Então, os TCs de proteção só devem entrar em saturação em caso de elevada indução magnética, né? Então, eles só vão parar de funcionar como eles deveriam e perder um pouco da exatidão dele, né? Quando ele tiver um valor de 20 vezes a corrente nominal. Então, eu tenho que passar bastante aí dessa questão para que ele perca essas considerações, tá? Então, falando aí novamente, né? O fator de sobrecorrente, ele expressa a relação entre a máxima corrente, que mantém a sua classe de exatidão, e a sua corrente nominal. Normalmente a classe de exatidão ela é de 5 a 10, a classe 5 ou classe 10, tá? Então, esses são os valores, né? Então, eu consigo aguentar de 5 a 10%, né? Dependendo da classe escolhida, eu consigo manter a exatidão dele, né? A saturação ali seria quando ele para de ter uma relação contínua, né? Ele vai saturar e ele não consegue mais fazer essa transformação, tá? TCs para a carga admissível, né? Qual é a máxima carga que eu consigo ter no meu secundário para que a classe de exatidão não seja comprometida? Então, eu consigo calcular essa carga, normalmente essa carga é dada, tá? E aí eu vou mostrar um exemplo de como a gente calcula uma tensão, né? Que eu consigo suportar com base na carga admissível por ele, certo? Onde, nessa equação aqui que eu estou mostrando para vocês, né, seria onde está o mouse? Está aqui. Seria a minha impedância, né, a minha carga, que é igual à tensão nominal secundária dividido pela corrente máxima no secundário. A corrente máxima é aquela que a gente falou, que é 20 vezes o valor. Então, se eu pegar o exemplo aqui do TC 10 amperes 400, que eu vou mostrar aqui na tabela aqui para vocês, TC 10 amperes 400 seria esse cara aqui, ó, tá? Que eu só estou dizendo que ele vai estar passando 10 amperes, né? 10 a 400, né? Que seria esse cara aqui, tá? Então, eu vou ter... não é 10 amperes, perdão, tá? É TC a 400, que o A está relacionado à classe. Então, eu tenho a tensão vai ser igual a impedância vezes a corrente máxima do secundário, né? A corrente máxima do secundário, a gente viu que o padronizado é 5 amperes, então 20 vezes os 5 amperes, a corrente máxima é 100, né? E aí eu tenho que, nesse TC A400, né, eu tenho uma impedância de 4 ohms, né? Então, é 4 vezes 100, que é 400 volts. Essa é a tensão máxima que eu vou ter no meu secundário,
tá bem? Que aí é o que ele está até descrito ali, ó, 400, né? Aí eu tenho o limite da corrente de curta duração, que a gente falou um pouco também de medição, só que de forma distinta, tá? Então, o limite da corrente de curta duração, ele é o maior valor de corrente eficaz que o TC é capaz de suportar com um rolamento secundário em curto-circuito, tá? Então, aí eu tenho aquela parte que é a corrente térmica e eu tenho a corrente dinâmica também, tá? Então, é o valor da corrente, a corrente térmica é o valor da corrente de curto-circuito para a qual a temperatura máxima não seja cedida, né? Eu tenho essa equação aqui que pode colocar mais medo do que qualquer outra coisa, né? Onde eu tenho aqui a corrente térmica é igual à corrente de curto-circuito do valor eficaz, né? Vezes a raiz quadrada do tempo de operação da proteção, mais esse valor 0,0042, tá? Daí eu tenho uma questão que eu chamo de fator térmico, né, que é a relação entre a corrente térmica e a sua corrente nominal, que aí vai me dar o quanto eu consigo trabalhar com os valores de corrente no transformador, né, que aí eu tenho alguns valores específicos para os TCs de proteção, 80, 120, 160 e assim sucessivamente. Isso é uma coisa que muda muito dos TCs de medição para o de proteção, é o fator térmico, tá? Então, está aqui como eu calculo ele, que seria a corrente térmica dividido pela corrente nominal, tá? A corrente dinâmica é o maior valor de crista de corrente de curto-circuito sem danificar mecanicamente o TC. Isso no primário, tá? E aí eu tenho a corrente dinâmica, é o maior, aquilo que eu falei, né? E por norma eu tenho que a corrente dinâmica é igual a 2,5 vezes a corrente térmica, tá? Então, por causa daquela raiz, vamos colocar ali, ó, que vamos chamar de tempo top, né, igual ao TOP, que é o valor que está no radicando ali, né? TOP mais 0,0042. Se esse esse tempo aqui calculado, o T-top, for igual a 1, isso significa que o meu dinâmico vai ser igual ao meu aqui, né? O meu dinâmico vai ser igual à minha corrente de curto-circuito, tá? Com isso acontecendo, pessoal, eu posso simplesmente aplicar o I dinâmico igual a 2,5 vezes o I térmico, né? Se o T top for menor que 1, então meu I dinâmico vai ser maior do que a minha corrente de crista, né? Minha corrente que eu consigo suportar, tá? Então, de qualquer forma que isso aconteça, eu vou ter que o meu TC está protegido. Então, nem preciso calcular de fato o meu I dinâmico, tá? E se o meu T-top for maior que 1, né, eu tenho que o I dinâmico maior que o ICS, então eu também aplico aquela forma. De regra geral, pessoal, posso simplesmente dizer que o meu I dinâmico vai ser igual a 2,5 vezes o I térmico, tá? Esses valores aí, pessoal, normalmente a gente vai escolher um TC por outras razões, por outras especificações, e a gente só vai verificar se ele atende essas questões com relação ao meu sistema, que pode mudar um pouco com as características relacionadas ao sistema que foi projetado, tá? Então, aqui eu deixo um exercício que eu dei as especificações e ali tá os 5 passos que vocês têm que fazer. Daí, na próxima semana, a primeira coisa que a gente faz é mostrar esse passo a passo aí, tá? Então, basicamente, eu tenho um transformador, que eu tenho uma potência que é 2.500 kVA, e ali a tensão de primário e secundário, 13.800, 380. Onde se utiliza um TC de alimentação do sistema de relés, né? Ou seja, um TC de proteção. A corrente de curto-circuito no primário do transformador é de 4.000 amperes e o tempo de atuação da proteção é 1,5 segundos. Então, o primeiro passo é a corrente nominal do transformador, né? Aí eu utilizo a potência dele e a corrente no primário, já que eu estou verificando isso daí, né? Aí eu vejo a corrente nominal do primário com base na corrente de curto, a gente falou ali nessa equação mais para trás no nosso vídeo aqui.
Depois calcular a corrente térmica, depois o fator térmico, depois a corrente dinâmica do TC. Tá? São esses 5 passos, aí vai encontrar 5 valores. Tá? Daí, para terminar, uma especificação, o que é que eu preciso na especificação de um TC, né? Basicamente tem quase todas as informações que nós falamos aqui. E abaixo eu tenho uma especificação base de um TC de medição, né? Vamos ler ela aí. Transformador de corrente para uso em medição, eu estou dizendo para que ele serve. Do tipo enrolado, ou seja, ele está dizendo qual é a classificação construtiva dela. Qual é a classe de tensão que ela consegue suportar, né? Qual é o nível de tensão que ela vai estar inserido, né? 15 kV ele vai estar atendendo 13,8 kV, né? Relação de transformação 75 para 5, né? Carga nominal, quanto que ele vai aguentar de carga no secundário, né? Seria o valor de carga nos medidores. Classe de exatidão, né? O 0,3, que aí é aquele que eu falei que é para faturamento. Tensão suportável de impulso, ou seja, caso tenha um problema ali, qual é a tensão máxima que ele vai suportar. Polaridade subtrativa, igual àquela que a gente botou na imagem. Fator térmico 1,2, né? Aquilo que eu falei, o fator térmico dos de medição, elas são bem abaixo, ali vai estar 1,2, 1,5, quanto os de proteção, eles estão na ordem de dezenas ali. Tem um classe B, ou seja, ele vai ter 2 enrolamentos, o enrolamento primário e o secundário, e ele está dizendo que é para uso interno. Tá, beleza? Então, seria isso para a aula de hoje. Fico aberto aí a perguntas, caso tenham, só falar, tá bem? E para a próxima aula a gente vai estar falando do transformador de potencial, que é o que a gente chama de TP, os medidores de energia, né? Que isso aí é algo específico algo específico da concessionária, mas vou tentar trazer para vocês alguns exemplos de medidores de energia para a gente estar falando sobre eles. O que é uma bucha de passagem e a chave seccionadora, tá bem? Então, um abraço para vocês, uma boa semana aí de retorno e qualquer coisa estou às ordens. Façam esse exercício aqui, tá? Contará aí como presença da aula de hoje. Então, só mandar ali uma foto ali dos cálculos que vocês fizeram, beleza? Um abraço.